Olá pessoal, estamos chegando em mais uma semana aí. O tema dessa semana é nutrição e adubação de hortaliças, super importante. Não preciso ficar fazendo propaganda, né, da importância desse tema. Relembrando lá que nós começamos lá falando das características dos sistemas de produção de hortaliças, classificação de hortaliças. Falamos lá da importância do clima, né, para o comportamento de hortaliças. Consórcio, propagação de hortaliças, né, seja por sementes ou por propagos vegetativos, produção de mudas em viveiros. Falamos ali da importância da escolha da área, do manejo dos solos antes de você instalar uma horta e ao longo dos anos na horta. E agora chegamos à nutrição e adubação, né, porque estamos caminhando para o plantio. Então vamos lá. Aspecto super importante que vai definir muitas vezes a qualidade do produto, a tolerância ou resistência a pragas e doenças, né, e o comportamento de hortaliças. Muitas vezes vão depender dos aspectos nutricionais. Ok? Então, alguma revisão rápida de alguns conceitos sobre fertilidade do solo. CTC do solo. Fundamental, gente. Tem que saber, tem que entender o que é isso. CTC do solo e a CTC da matéria orgânica indicam a capacidade do solo de reter nutrientes, ou seja, a caixa do solo para reter e fornecendo aos poucos esse nutriente pode ser medida pela CTC. Tem que haver um equilíbrio também na relação entre os nutrientes, certo? Isso é importantíssimo, né? Por isso que é complicado você ficar recomendando esses adubos solúveis aí, baseados em um ou dois nutrientes. Então, tem que haver um equilíbrio na relação entre os nutrientes, porque ocorre uma interação entre eles, que um pode afetar a absorção do outro. Vamos pegar alguns exemplos. Relação entre fósforo e zinco, por exemplo. Fósforo demais inibe a absorção de zinco. Então, quer dizer, se adiciona superfosfato simples, fosfato supertriplo, aquilo pode inibir zinco, pode dar deficiência de zinco. A relação entre nitrogênio e potássio, por exemplo, é importantíssimo. Isso interfere na resistência da planta a pragas e doenças. Muito nitrogênio em relação a pouco potássio, isso torna a planta mais suscetível a pragas e doenças. Não podemos esquecer de como os micorrizas são essenciais em sistemas agroecológicos, né? Porque elas permitem à planta um maior volume do solo, de exploração do volume do solo, né? Então, como se elas expandissem o sistema radicular da planta e aumenta com isso a absorção de água e nutrientes. Então, fundamental micorriza, né? Não podemos esquecer também, já que não trabalhamos com fontes solúveis de nitrogênio, que é fundamental em sistemas agroecológicos a fixação biológica de nitrogênio. Ok? Então vamos lá, relembrando rapidamente os macronutrientes essenciais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Lembrando que o NPK, por que normalmente os adubos sintéticos têm como base NPK? Porque são os nutrientes absorvidos em maior quantidade pela planta. Não é que eles são mais importantes que os outros, é que a planta normalmente demanda uma maior quantidade deles. Depois viriam o cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes, não menos importantes, mas a planta requer quantidades bem menores. Então é mais difícil de ocorrer deficiência, a não ser que você erre no manejo. Okay? Além do boro, molibdênio, zinco, cobre, manganês, ferro e cloro, que vocês estão cansados de saber que são micronutrientes essenciais, nós temos também a questão do silício e do níquel. Bastiane, silício e níquel são nutrientes essenciais? Os silícios é sim para algumas espécies de poáceas ou gramíneas, é o caso do arroz. Né? O arroz sem o silício vai ter problema de doença, vai ter problema de acamamento, né, de tombamento das plantas. Algumas outras plantas poáceas também, cereais, também são exigentes em silício. Ele faz parte daquele esqueleto externo lá que torna a planta mais sustentável. E o níquel é importante para leguminosas. Ele atua lá na formação de ureídeos, lá, que vão ser importantes lá na formação de proteínas lá na frente, certo? Então, alguns desses micronutrientes são essenciais para algumas plantas ou alguns grupos de plantas. Relembrando também a teoria da trofobiose, né? Vocês conhecem muito bem, apenas relembrando, trofo, alimento, biovida. Todo e qualquer ser vivo sobrevive e se multiplica se houver alimento adequado e disponível para ele, certo? Então, qual o grande problema? Quando você submete plantas a uma condição de estresse, seja um estresse climático, certo? Seca, temperaturas muito elevadas, frio, seja um erro de manejo, né?
ou aplicação excessiva, né, dessa agricultura quimicalizada, né? Ou seja, você predispôs a sua cultura a uma condição de estresse, a uma tendência ao acúmulo de nutrientes, como aminoácidos, açúcares simples e nitrato. Então, os nutrientes simples ficam disponíveis. Isso aí, meu amigo, é suquinho, é um caldo de nutrientes aí para pragas e doenças, certo? Então, quando começa a ocorrer muita praga e doença na tua área, é sinal de indicadores de mau manejo, tá certo? Então, tem aqueles quadros que vocês estão cansados de ver, né? Uma planta equilibrada, você tem proteínas complexas, né? Carboidratos complexos dentro dela. Nitrogênio em formas mais complexas também. Quando você tem uma planta desequilibrada, como eu disse, que passou por uma condição de estresse, então você tem aminoácidos solúveis, carboidratos simples, né? Nitratos. Então, basta qualquer desequilíbrio, estou falando rápido, né? Porque o nosso tempo corre, para que os aminoácidos fiquem disponíveis para o ataque de pragas e doenças. Okay? O pulgãozinho aí feliz da vida, né? Tendo aminoácidos livres, açúcares simples e nitratos. Ok? Então, são alimentos preferidos por esses organismos. Então, começa a aparecer muito problema com praga e doença, problema errado, problema de manejo, certo? Algo errado está acontecendo na sua área. Alguns exemplos aqui na forma de fotos agora, que é um ataque de trips, nesse pimentão. Olha a mosca branca aí, olha o pulgão, né? Um grande ataque de pulgão aqui, demonstrando que alguma coisa está errada no manejo, certo? Então, plantas estressadas, aminoácidos simples, açúcares simples, nitratos, né? Nutrientes nas formas mais simples, que são mais fáceis para a alimentação de herbívoros e de fitopatógenos. Vamos falar rapidamente dos nutrientes. Nitrogênio, super importante, certo? Formação de proteínas. Importantíssimo saber que ele favorece o crescimento vegetativo e reprodutivo. Então, hortaliças, plantas em geral, né, gente, respondem rapidamente à aplicação de nitrogênio. Expande fotossinteticamente a área foliar, eleva o potencial produtivo da cultura. Eu não consigo entender como tem pessoas que ainda resistem e dizer que planta não precisa de adição de nitrogênio. Em geral, é o segundo nutriente exigido em quantidade maior, ele só perde para o potássio. A aplicação de nitrogênio provoca a resposta imediata em hortaliças, tá certo? Agora, se você também errar nessa dose aí, vai dar problema. Quando que se aplica o nitrogênio? Se aplica normalmente na adubação de cobertura, tá certo? Continuando aí, excesso dele é prejudicial. Aí tá, tudo demais faz mal, né? Então, errou na quantidade de nitrogênio, você predispõe a planta a ataque de doenças fúngicas e bacterianas. Exemplo clássico aqui, tomate, né? Errou na quantidade de nitrogênio, ele fica muito mais suscetível à mela do tomate, por exemplo, a Phytophthora infesta. Excesso de crescimento vegetativo, que vai competir com a frutificação, ou seja, você bota nitrogênio demais, a planta gasta muita energia desenvolvendo o seu dossel foliar e ela perde, logicamente, parte dessa energia que deveria já estar sendo concentrada para a frutificação. Exemplo típico em hortaliças frutos. Excesso de nitrogênio provoca queima nas folhas, pelo contato, estiolamento e o crescimento exagerado de mudas, prolonga o ciclo cultural, prejudica a qualidade dos produtos. Então, o nitrogênio é essencial? Não pode faltar pensando em produtividade. Tamanho, né, de produtos colhidos. Agora, você errou na dose, você prejudica a cultura. O fósforo, por sua vez, né, importantíssimo também, está lá onde é que ele entra, né, constituinte de ácidos nucleicos, energia metabólica. A resposta ao fósforo é imediata, né, imediata nas hortaliças. Então, ele eleva a produtividade, porque ele estimula o desenvolvimento de raízes, melhora a qualidade dos frutos e das raízes, no caso aí cenoura, né, baroa, favorece o crescimento radicular, absorção, com isso, consequentemente, aumenta a absorção de água e nutrientes, melhor formação de mudas, né? Então as mudas ficam muito mais vigorosas e com acúmulo de matéria seca nas plantas. Fósforo fundamental. Quando que eu aplico o fósforo? Adubação de plantio, tá? Nunca em cobertura. Favorece a floração, frutificação e formação das sementes, tá? E aumenta a precocidade da planta. Fósforo, então, é fundamental, né, gente? Então, é um nutriente-chave para a obtenção de elevada produtividade, sendo o macronutriente que mais limita a produção. Okay? Por quê? Boa pergunta, né? Nossos solos
em geral, são pobres em fósforo, perdão. Eu diria paupérrimos em fósforo, ok? Então, o fósforo é fundamental. E a resposta é imediata, em termos de produtividade, crescimento, vigor da planta. Por quê? Nossos solos normalmente têm uma limitação enorme de fósforo, diferente de solos de países temperados, onde a disponibilidade de fósforo é alta. Adubos fosfatados solúveis, você tem um problema, né? Eles têm baixo índice de aproveitamento. Exemplo, superfosfato simples, superfosfato triplo. Você lança grande quantidade de fósforo solúvel de uma vez só. A planta não consegue absorver isso tudo de uma vez, até porque a necessidade dela é mais lenta. O que acontece? Parte desse fósforo é aprisionado, é retido no solo na forma não lábil, né? Por forças difíceis de serem liberadas para a solução do solo. É o chamado fósforo não lábil, ok? Então, mais uma razão para não se trabalhar com adubos fosfatados solúveis. Raramente se faz uma adubação pesada com fósforo que seja prejudicial à planta. Apenas pode haver um consumo de luxo, como eu disse acima, né? Você pode estar jogando fósforo fora. Agora, fósforo demais, principalmente quando você capricha no adubo solúvel, pode afetar a absorção de nutrientes, como é o caso do zinco. Tá? Precisa lembrar também que o fósforo possui baixa mobilidade no solo. O que é isso? Você aplicou o fósforo aqui e a raiz da planta está aqui. A mobilidade dele do ponto A para o ponto B é muito lenta. Então é mais fácil a planta ter um sistema radicular mais volumoso para chegar até esse fósforo do que o fósforo chegar até a planta. Daí a importância de você estimular o desenvolvimento radicular e também estimular a micorrização, né? Porque as micorrizas podem fazer muito bem esse papel. Ok? Vamos então para o potássio, que é um outro elemento importante também. Favorece a formação e translocação de carboidratos e uso eficiente da água pela planta. É importantíssimo, né? Absorvido em grande quantidade pela planta. Eu diria que o nutriente absorvido em maior quantidade, depois dele o nitrogênio, depois o fósforo. Em geral, existe pouca resposta à adubação potássica em termos de produtividade. Por quê? Porque os nossos solos, ao contrário da resposta ao fósforo, os nossos solos têm a disponibilidade média a boa de potássio. Desde que bem manejados, dificilmente você vai ter problema de deficiência de potássio, certo? Então, normalmente a adubação potássica é muito mais para repor o potássio do solo. Ou em sistemas de alta produtividade, que aí você precisa de potássio, que eu vou dizer a razão, o motivo, né? Ele melhora a qualidade do produto. Então, assim, se o nitrogênio está relacionado à alta produtividade, o potássio está relacionado à melhoria da qualidade do produto, seja em aspecto, coloração, sabor. Okay? Típico de raízes e em frutos, no caso do tomate e pepino. Outra coisa importante, fornecimento de potássio aumenta a resistência da planta a pragas e doenças. Certo? Então ela fica muito mais tolerante, por exemplo, a doenças fúngicas e bacterianas. E a disponibilidade, né, a nutrição potássica, ela contrabalança também os efeitos adversos do excesso de nitrogênio. Então, nitrogênio demais, você tem que caprichar no potássio, que ele vai equilibrar. Existe uma relação importantíssima entre nitrogênio e potássio. Um contrabalança os efeitos adversos do outro. Muito bem, aqui vão estar alguns exemplos de como é importante, né? Quando se faz a adubação potássica, muitas doenças você diminui a presença do patógeno. Na realidade, a maioria delas, tá? Para algumas, a presença do potássio poderia até aumentar a incidência dessa doença. Não acredito nisso não, tá? Isso aí é uma outra pesquisa em que pode ter ocorrido. Via de regra, em geral, doenças fúngicas e bacterianas a incidência delas é muito menor quando há um equilíbrio entre o potássio e o nitrogênio. Ok? Continuamos então no próximo vídeo falando desse assunto tão importante para vocês. Beleza, pessoal?